Chegamos ao terceiro módulo da capacitação online sobre o sistema Aqua Residencial. Lembre-se que no módulo anterior conversamos sobre a instalação e materiais necessários para a montagem. Neste módulo iremos abordar a operação do sistema Aqua Residencial. Iniciamos então pela introdução da água no sistema. A origem da água é importante, mas também não é tão relevante assim, uma vez que uma preocupação no meio urbano é se a gente pode ou não pode usar água tratada, que já vem com um pouco de cloro. E isso é possível sim. A gente pode fazer uso de outro tipo de água, uma água que vem de poço, por exemplo, mas eu até prefiro usar a água tratada, uma vez que é um sistema de recirculação. Basta a gente deixar essa água em repouso dentro do sistema por 24 horas que o cloro naturalmente sai dessa água. Então eu até prefiro fazer uso desse tipo de água, porque é uma forma mais controlada, é uma água que pode se considerar com uma qualidade até melhor ou com um padrão que muda menos, a condição. O único porém seria o cloro, mas o cloro então, como a gente acabou de dizer, pode ser retirado da água facilmente. E mesmo a reposição, como eu falei anteriormente, como a gente faz uma reposição de água através de um sistema automatizado com uma bomba, uma boia de caixa d'água, então isso não é nenhum problema entrar a água clorada, porque é uma quantidade muito pequena perto do todo que já encontra-se dentro do sistema. Nesse primeiro momento também é muito importante a gente verificar se não há nenhum vazamento, nenhum entupimento antes da colocação dos peixes e das plantas. Então durante essas 24 horas ou um pouco mais que a gente deixa a água no sistema, deixa circulando a bomba, a gente já faz algumas medições de vazão e já observa se tem algum entupimento, algum vazamento, se tem alguma região molhada, como aqui por exemplo, é sinal de que há algum vazamento no sistema. Isso deve ser corrigido. A medição da vazão da água é importante num primeiro momento para a gente verificar se a bomba da água utilizada está atendendo às necessidades do nosso sistema, principalmente a caixa dos peixes, que precisa de uma vazão razoável para que os peixes se encontrem numa boa situação, numa boa qualidade de água. Então é importante fazer conferir essa vazão para ver se a bomba está funcionando de acordo. No final eu vou colocar a lista de material em que tem inclusive a descrição da bomba que a gente utiliza no sistema. Então é uma bomba que permite uma vazão adequada, mas o interessante de fazer a medição é para checar se não há alguma obstrução nos encanamentos, nas tubulações e mangueiras, e fazer essa limpeza, essa correção. É importante então tirar a vazão em dois locais principais. Na entrada de água da caixa dos peixes, que aqui a gente vê essa entrada com a tampa fechada. Aqui a gente vê a tampa aberta. Nesse local onde tem a entrada de água, basta colocar um balde de 10 litros, por exemplo, e medir no tempo, fazer a relação de volume que esse balde enche numa unidade de tempo, e a gente tem aí a facilidade de fazer um cálculo de vazão. É importante a gente ter a vazão para os peixes nesse sistema entre 800 e 1000 litros por hora, o que permite aí algo como uma troca de água desse tanque todo, que é um tanque de 1000 litros, mas aqui tem um pouco menos de 1000 litros, a cada hora. Nas canaletas de crescimento das plantas, nessa região aqui, também é importante que a gente tenha algo como 150 a 200 litros de água circulando. E o ponto melhor para a gente fazer essa medição também, com o uso de balde e um relógio, um cronômetro, é nessa região aqui. Então a gente pode desacoplar essa tubulação aqui, esse cano de 40 milímetros, coloca um balde embaixo e faz a medição dessa vazão e confere se tem aí entre 150 e 200 litros por hora passando por todas as canaletas de cultivo dos vegetais. No caso da bandeja, a gente pode chamar de bandejas maternidade, a gente tem chamado muito de caixa de semeadura, são essas 4 caixas que estão sobre a caixa dos peixes.
Basta a gente observar que tem um fio de água correndo em cada um dos drenos de saída de cada caixa, que isso já é suficiente para o funcionamento, então não precisamos medir exatamente essa vazão. E a reposição mensal de água nesse sistema, que é feita de forma automatizada, com aquela bomba, com aquela boia de caixa d'água que vocês observaram, né? A gente fez medição ao longo de um bom tempo e tem aí essa informação para passar para vocês, que esse sistema consome entre 130 e 150 litros de água por mês. Isso equivale então ao que é perdido na evaporação, evapotranspiração das plantas, né, e as colheitas. A verificação do nível da água é feita no filtro biológico. A gente tem que observar que onde é que tem água nesse sistema, fora a que está correndo ali pelas canaletas das plantas, né, que é só um fiozinho de água que passa pelas raízes. A maior parte da água vai estar dentro do tanque de criação dos peixes e dentro dos dois filtros, né, do filtro decantador e do filtro biológico. O tanque do peixe tem um nível de água que é marcado pela saída esse flange de 50 mm que vai para o filtro decantador, que por sua vez também tem o nível de água dado por esse flange de 50 mm, que é a saída do filtro decantador para o filtro biológico. O único local então que a gente pode ter durante o funcionamento do sistema, o funcionamento da bomba do sistema, e pode ter alguma oscilação de nível é o filtro biológico. E isso vai acontecer se houver alguma irregularidade no sistema, porque esse nível é sempre mantido estável de certa forma pelo acionamento da boia, que vai fazer com que a água entre e faça a reposição. Então a gente tem pequenas oscilações nesse nível e é importante a gente ter uma marcação então interna no filtro biológico, para vez por outra a gente estar observando que se eu chego num dia e vejo que há uma essa argila expandida está bem abaixo disso, está aí uns 15, 20 centímetros abaixo dessa posição costumeira do nível normal, é um sinal que algum problema existe, né? E pode ser, por exemplo, um problema simples como a própria torneira de água de abastecimento está fechada por alguma razão, né? Vamos dizer que durante a manutenção, a limpeza do sistema, você fechou aqui esse registro e esqueceu de abrir. Então isso vai ser refletido no nível do filtro biológico. Então essa observação é importante para corrigir essa falha rapidamente. Vamos falar um pouquinho sobre peixamento, que é o povoamento do sistema com peixes, né? Aspectos importantes, muito importantes, né? A origem dos peixes, por causa de contaminação. Então, esses peixes devem ser comprados de um local conhecido, é importante visitar o local, né? Um produtor de alevinos, e conferir se ali os peixes são saudáveis. Mesmo tendo essa constatação, no momento em que a gente faz a aclimatação, que eu vou falar exatamente como é que funciona isso, né? Antes de colocar o peixe no sistema, a gente procura colocar apenas o peixe e evita-se introduzir a água que veio junto com os peixes. Com isso a gente reduz a carga de possíveis contaminantes. É importante notar a diferença dessas duas fotos aqui, né? O peixe geralmente vai ser comprado dessa forma, vai ser embalado em sacos com mais ou menos metade, 1/3 de água com os peixes e na parte superior com oxigênio. É assim que se transporta alevinos, né? E aqui é importante notar alevinos muito pequenos, né? Esses alevinos são demasiadamente pequenos para o nosso sistema, então a gente precisa comprar peixes maiores, por isso tem essa foto aqui ao lado, né? Porque se a gente compra peixes muito pequenos e está no mesmo ambiente que vai estar com peixes muito grandes, que pode ter agressividade entre os animais, e outro motivo também que pode ser um problema é o fato da gente precisar usar a ração com diferenças muito grandes de granulometria e também de níveis nutricionais. Então é importante começar com peixes maiores.
Num sistema comercial, certamente isso seria um complicador, porque os peixes maiores, obviamente, vão representar um custo mais elevado, né? Um alevino é muito mais barato do que um juvenil. Porém, aqui a gente está falando da introdução de poucos animais no sistema residencial, então, mesmo assim, acaba valendo a pena, mesmo com um valor mais elevado, vale a pena comprar esses animais com tamanhos maiores. Então aqui tem uma foto do sistema aqui, nosso sistema aquaresidencial, já aberta a tampa, né? E aqui uma outra foto no sistema parecido, em que mostra 2 sacos aqui com peixes. Esse é o momento que a gente está fazendo a aclimatação. A aclimatação é importante porque os peixes vêm numa água, essa água vem com características físico, químicas e biológicas diferentes. Então a gente, num primeiro momento, precisa ajustar a temperatura. E a gente ajusta a temperatura simplesmente deixando flutuando esses sacos com peixes dentro do sistema por alguns minutos, 20, 30 minutos. Após esse tempo, a temperatura já está equalizada com a temperatura do nosso sistema e a gente pode abrir o saco e começar a colocar um pouco da água do sistema dentro do saco. Aí nesse momento a gente vai estar ajustando outros parâmetros químicos, né? pH, alguns eletrólitos, então a gente vai colocando a água do sistema dentro do saco. Após algum tempinho fazendo isso, né? A gente vai soltar os peixes dentro do sistema. Então, novamente, é importante a gente não colocar a água que veio no saco dentro do nosso sistema, para evitar possíveis contaminações, né? Então a gente pega uma peneira, ou então a gente elimina um pouco de água fora do sistema e depois com uma peneira a gente acaba separando os peixes e colocando dentro do nosso sistema. Ainda sobre peixamento, né, sobre o povoamento dos peixes, um pouco sobre a espécie. A gente trabalhou no aqua residencial com muitas espécies, né? Uma espécie que eu acho muito interessante para a gente iniciar é a tilápia. A tilápia, desde que a gente esteja com o sistema instalado numa região de temperatura mais elevada, acima de 20 graus, a gente consegue então fazer o uso dessa espécie sem muitos problemas. É uma espécie bastante rústica, é bastante adaptada a condições de altas densidades e a condições de pequeno espaço. É importante notar que os peixes vão entrar com tamanhos distintos, né? É claro que a gente tem dificuldade de comprar no mesmo momento peixes de tamanhos distintos, né? Então eu compro peixes de 30 a 40 gramas, no exemplo da tilápia, coloco, por exemplo, no primeiro dia de povoamento, coloco 20 animais, após 60 dias eu coloco outros 20 animais de 30 a 40 gramas e num terceiro momento, outros 20 dias, mais 20 animais, totalizando 60 tilápias que entraram inicialmente com 30 a 40 gramas. Essa é uma forma interessante da gente trabalhar nesse sistema. Então, a cada 20 dias está colocando. Eu vou mostrar uma tabelinha ao final desse tópico de povoamento, de peixamento, para que se entenda um pouco dessa relação dos peixes entrando, número de peixes entrando, essa biomassa crescendo, porque os peixes estão se alimentando, a ração que é utilizada também aumentando a cada dia, a porção de ração que é dada por dia, e o que isso representa quando a gente começa a fazer as despescas, as retiradas dos animais. Então, vocês vão perceber através de uma tabela a dinâmica desses números, e isso é importante para a gente perceber que o entendimento dessa dinâmica faz com que a gente não precise ficar fazendo biometria dos animais, até porque a gente não deve fazer isso no sistema de aquaponia para não estressar os animais. Então a gente consegue, entendendo esse sistema, simplesmente saber se ele está funcionando bem ou não pela quantidade de ração que os peixes estão comendo, e pela própria movimentação dos peixes ao se alimentar. E aí, depois que a pessoa já pega um pouco mais de prática no sistema, usando a tilápia, que é um peixe bastante rústico,
eu sugiro e recomendo que use outras espécies, juntamente com a tilápia, né? E aqui a gente tem algumas opções muito interessantes que a gente já testou em aquaponia. Uma delas, e a mais interessante de todas, eu considero, é o tambaqui, que se adapta muito bem ao sistema. Aqui tem um peixe aí com 1.400 gramas, já produzi dentro desse sistema de 1.000 litros tambaqui com mais de 3 quilos, então isso é possível. Mas é algo que assim, até eu acho interessante falar sobre isso, porque então por que não cria peixes até maiores, né? Tambaquis até maiores. O importante também é de pensar como vai consumir esse animal. Um peixe de 4, 5 quilos acaba não sendo tão simples, né, de se fazer a limpeza, de se caber dentro do forno quando quiser se alimentar desse animal inteiro, né, fazer um prato com o peixe inteiro, e também o tempo que leva para esse peixe crescer tanto. Então, geralmente aí com um ano e meio, esse animal já está com mais de 1 quilo, já é um tamanho suficiente aí para ser retirado do sistema e ser renovado o plantel, parte do plantel. Outro peixe já usado e com bastante facilidade dentro do sistema é o pintado, né? O pintado já adaptado à ração, é um peixe que vai entrar já com animais, vai entrar pequeno, então ele já vai se adaptar à ração ali dentro. A hora que ele está com esse tamanho, mesmo entrando tilápias aí de 20 de 30 a 40 gramas, é um peixe que, mesmo sendo carnívoro, ele não vai atacar as tilápias porque já está adaptado à ração. Então já fizemos o uso desse peixe junto com tambaqui, com tilápia. Claro que usamos 2 ou 3 animais, né, pintados, e isso também é bem interessante. Tem muita gente que gosta de usar esse peixe aqui, o curimba, aqui na região chamado de Xira. Eu acho que é um peixe que tem muito espinho e é um peixe também que cresce bastante devagar, muito devagar. Mas fizemos o teste e é um peixe também que se adaptou bem ao sistema. Cascudo, várias espécies de cascudo são interessantes também de serem utilizadas, não tanto pelo consumo, apesar de ter também uma carne muito saborosa, mas principalmente para ajudar na limpeza das paredes do tanque de criação de peixes. Então, um peixe também que se mostrou bastante adequado e adaptado ao aquaresidencial. Falando um pouco sobre o arraçoamento, que é o fornecimento de ração aos peixes, é importante observar que esse é o momento mais importante na observação do comportamento dos animais, para saber se os animais estão bem, se estão comendo bem, e inclusive dá uma indicação de se a quantidade de animais que está ali dentro está adequada. Então, o consumo nesse sistema aquaresidencial, quando em equilíbrio, é entre 100 e 150 gramas de ração por dia. Esses 100 ou 150 gramas de ração a gente pode dividir em 2 ou 3 vezes que é fornecido aos animais, através desse orifício que já existe nesse container, né, naturalmente. É o orifício original da tampa dele, que a gente não usa. E aqui a gente observa como é que os peixes vêm, a velocidade que eles vêm comer, e a gente já acostumando-se ao sistema, já sabe se eles estão bem ou não. E esse consumo é importante que seja feito em 10 a 15 minutos. Então a gente usa a ração flutuante, que é uma ração extrusada, que ela flutua na água, como a gente pode ver nessas duas fotos aqui do lado, né? Em que você tem essa vantagem de oferecer ao animal. Você observa se tem restos, se tem sobra, porque ela fica flutuando, e também observa o comportamento dos animais que são obrigados a vir à superfície para se alimentar. Então, o uso da ração flutuante, extrusada, é fundamental dentro do sistema de aquaponia. E depois de 10, 15 minutos, essa ração tem que ser toda consumida. Se houver sobra, é sinal que na vez seguinte que for fazer a alimentação, usar um pouco menos. Eu costumo já separar um potinho todos os dias com 150 gramas, isso no momento que o sistema já está em equilíbrio, né?
já está com todos os peixes ali dentro, já estou começando a fazer despescas, inclusive esse que é o momento do equilíbrio, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas aí já deixo então um potinho com uma marca de 100 gramas, de 150 gramas, coloco os 150 gramas e vejo se eu consigo alimentar os animais até o final do dia com aquele tanto de ração. Se sobrar a ração, eu corrijo no dia seguinte. E se começar a perceber que os peixes querem mais do que 150 gramas, é uma indicação que a gente vai falar logo a seguir. E se também os peixes comerem menos de 150 gramas, é um sinal também que a gente tem que tomar alguma providência. Eu vou falar logo a seguir. Outro aspecto importante sobre a ração é a gente não tem uma ração feita apropriada para a aquaponia, mas a gente lança a mão da ração que é utilizada para peixes em tanques-redes, geralmente tilápia, que são rações muito mais completas, né? Uma vez que os animais em tanques-redes não tem como buscar alimento em outra fonte, em outro local, a não ser da ração. Então é muito importante a gente usar esse tipo de ração com 30 a 35% de proteína bruta. Esses testes que fizemos mostraram que esse tipo de ração é bastante adequado. Então, sobre a despesca, né? Novamente é importante a gente notar que num sistema de aquaponia, onde tem vários peixes juntos, peixes de diferentes espécies, inclusive, tamanho, a gente não deve fazer biometria e deve fazer o mínimo possível de manejo desses animais para evitar que eles se estressem, que eles se machuquem e que depois a gente venha a ter algum tipo de problema. Porque lembramos que o uso de qualquer tipo de agrotóxico ou medicamento nesse sistema, seja para tratar os peixes, vai provocar algum problema nas plantas, ou seja, para tratar as plantas, vai causar algum problema nos peixes. Então é bom que a gente tenha plantas e peixes bastante saudáveis. E nesse caso, então, a gente não recomenda que seja feita a biometria nesse sistema de aquaponia. Por isso que é importante a gente estar sempre atento à quantidade de ração que os peixes consomem por dia e a forma como eles vêm se alimentar, o comportamento em que eles se mostram ao buscarem a ração. As tilápias nesse sistema, após 180 dias, aproximadamente uns 6 meses, já estão com mais de meio quilo e já se encontra então num tamanho suficiente para a gente começar a fazer despescas, né, retiradas desses animais. E é exatamente nesse momento, com 6 meses, que vocês vão perceber através dessa tabela que eu vou mostrar a vocês, em que a gente observa que é o prazo que a gente leva para ter esse sistema totalmente equilibrado. Então coincide inclusive com os primeiros peixes que já podem ser retirados. Tambaquis colocados nesse sistema vão precisar de mais tempo para serem despescados, né? Porque o tambaqui com meio quilo ainda é muito pequeno, ainda tem muitas espinhas, então é importante a gente esperar um pouco mais e fazer despescas de tambaquis com pelo menos 1 quilo. E é importante notar, a gente vai falar também com relação à produção, aos índices de produção desse sistema das plantas e dos animais, e começando pelos peixes, a gente consegue então produzir algo como 5 a 6 quilos de peixes por mês a partir do 6º mês de produção, em que o ambiente já vai estar equilibrado, né, e de uma forma indefinida. As reintroduções também tem que ser periódicas, né? Sempre que a gente tem peixe saindo, vai ter que ter peixe entrando, então é bom a gente montar um cronograma cíclico de renovação desses animais e fazer um monitoramento sempre que é retirado um animal, 2 animais, 3 animais, fazer uma anotação com o número, tamanho e espécie que está saindo, para a gente saber então controlar e repor esses animais em seguida. Então essa é a tabela que eu queria mostrar a vocês, né, em que a gente faz alguma estimativa do que está acontecendo dentro do sistema e em cima do entendimento dessa tabela a gente percebe então que dá para se conduzir esse sistema sem que seja feita biometrias frequentes desses animais, simplesmente pelo comportamento alimentar e pela quantidade de alimento que é fornecida diariamente.